Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Libertalk, o canal que descomplica a cultura. E aqui estamos hoje para mais um episódio da série A Arte de Pensar Filosoficamente, com base no livro de Roger Scruton, Guia de Filosofia para Pessoas Inteligentes. E hoje a nossa reflexão, nosso pensamento, nossa discussão é sobre talvez um dos maiores tópicos, não só filosóficos, mas também filosóficos, que é a existência de Deus. Na verdade, não é a existência de Deus, é Deus. E a existência de Deus é um subtópico desse tema. E a gente vai pensar então qual é a reflexão filosófica possível sobre a religião e Deus, né? O Scruton dá uma pincelada na questão da religião, porque Deus e a religião, por incrível que pareça, são questões separadas, né? Você tem religião praticamente sem Deus e dá para imaginar, é concebível, por mais que alguém possa achar estranho ou complexo, enfim, Deus sem religião, mas também dá para imaginar isso. E como sempre aqui, a gente está tentando inserir o nosso conceito, a nossa discussão em um pano de fundo filosófico. Então, Deus como pano de fundo de um contexto filosófico. E este é o nosso trabalho de hoje. Temos aí, portanto, a questão Deus. Aí eu puxo aí para o ele existe, né? Porque, obviamente, que a gente está pensando aí quase sempre, se a gente for pensar numa discussão filosófica sobre Deus, muito provavelmente nós estamos pensando na existência de Deus. Aliás, aqui, já que esse capítulo é o capítulo da nossa aula de hoje, eu não posso deixar de anunciar aqui, tá, gente? O meu mais recente livro, Cinco Argumentos para a Existência de Deus, tá? Ele ainda não está nas livrarias, estará em breve. Quem quiser adquirir, eu vou pedir para ser colocado o link na descrição para você adquirir diretamente comigo, o que te dá a vantagem de receber autografado, caso você queira. É, e você também me ajuda ainda a custear os gastos da edição, tá? Eu já reavi aí uma parte, provavelmente ainda preciso reaver mais ou menos uns R$ 1.000 para cobrir o que eu gastei com a publicação do livro. Então ainda preciso vender aí uns 25 livros, pelo menos, para chegar nesse valor, tá? Algo nessa casa. E um pouco mais porque eu estou ofertando frete grátis, tá? É R$ 40 o preço, com frete grátis. Informações aí, me procurem nas redes sociais, e vou deixar o link de um Forms aqui nos comentários. Você preenche todas as informações no Forms. Lá tem, inclusive, a chave Pix. E eu vou bater o olho naquele Forms e vou te enviar o livro, tá? E vou, evidentemente, conferir o pagamento. Então, a gente fala muito da existência de Deus como um assunto filosófico, talvez o principal assunto filosófico associado à questão da existência de Deus, mas ele associado à questão de Deus como um conceito filosófico, como uma reflexão filosófica, mas essa não é a única questão, tá? Pode-se pensar em outras também. E aí a gente vai explorar um pouco isso ao longo da aula. Mas assim, não dá para negar também que a questão da existência de Deus, e esse livro, ele tem um pouco a ver com isso, né? Quem me acompanha mais de perto e leu os outros livros, ele sabe que os meus livros até hoje, eles são uma espécie de sedimentação da minha reflexão filosófica, né? Então, tudo que eu já refleti de uma maneira um pouco mais aprofundada, fiz mais leituras, né? O que a filosofia não é assim, o livro do globalismo é assim. Talvez o livro do Jordan Peterson fuja um pouco disso, tenha um pouco mais um apelo comercial do que intelectual, mas também envolveu muita leitura prévia. E a questão da existência de Deus, ela é uma questão que me leva para a filosofia, né? Hoje, como alguém que leu, isso eu tô falando do André adolescente, tô falando do André de 15 anos, ou seja, há 18 anos atrás, né? O André de quase 2 décadas atrás entrou na rota da filosofia por causa dessa questão, né? Eu tinha um interesse intelectual nessa questão e eu queria respostas, ou pelo menos tentativas de respostas, que não estivessem vinculadas a uma resposta já dada.
E é o que qualquer teologia pode oferecer, né? Até se a gente pensar, sei lá, numa teologia islâmica, numa teologia judaica, uma teologia hindu, né? Nem sei se o hinduísmo trabalha com esse conceito de teologia, mas qualquer teologia já estaria comprometida com uma resposta. E eu não queria isso, né? Eu queria algo mais dialético a esse respeito. E aí eu acabei estacionando na filosofia. Fui estudar filosofia oficialmente para que eu pudesse ser considerado depois alguém capacitado, habilitado para responder essa pergunta, ou pelo menos discutir as respostas, que no fundo é o que a gente descobre que dá para fazer, né? E isso me leva à filosofia. Hoje tem muitas outras questões filosóficas que me interessam, talvez até mais, porque aí a gente vai ver que a questão está muito mais resolvida do que parece. Mas é o que abre as minhas portas. E talvez eu estou dizendo tudo isso não por curiosidade, né? Não porque você esteja interessado na minha trajetória intelectual, mas porque essa pode ser a situação de alguém que está aí assistindo, né? Você topou com esse vídeo, não me conhece, topou com tudo isso aqui e tá pensando a mesma coisa que eu, né? Pô, e essa questão aí? E aí, né? Bom, o Scruton, dentro da discussão, ele faz dá uma pincelada na questão da crença com ritual e sem ritual. E como que as religiões, elas variam no que diz respeito a isso. Tem umas que são muito frouxas no que diz respeito às crenças, elas não têm uma doutrina bem estabelecida, sólida, fechada, né? Ali, ó, Deus é uno, Deus é trino, né? Então, por exemplo, se uma questão doutrinária é muito forte, muito importante e muito discutida, né? Muito seriamente discutida. Mas isso é para religiões que estão muito preocupadas com a questão, com uma questão não ritualística, porque a questão de doutrina não tem necessariamente a ver com a questão ritualística, mas tem uma preocupação, né, intelectual forte. Ao passo que outras, porque e isso é interessante. Por que que o Scruton tá chamando a atenção para isso, né, gente? Pelo seguinte, a religião muitas vezes a preocupação intelectual apenas, porque a questão doutrinária vai ser uma preocupação intelectual, isso já traz uma carga de influência do que a gente no Ocidente considera importante, que outros lugares e outras épocas não consideravam. Então, por exemplo, quando a religião, quando é sabido, estabelecido, confesso, o papel social da religião, quando isso acontece, a questão do ritual tem muito mais importância. Você precisa cumprir ali o ritual, porque aquilo é socialmente importante, é socialmente necessário. A replicabilidade do ritual cumpre um papel de coesão social, né? De fundamentação daqueles elos sociais. Hoje em dia, no Ocidente, não só hoje, já há algum tempo, não apenas hoje, é, isso está muito fraco, né? Então você pode se debruçar muito mais sobre questões doutrinárias, que são questões intelectualmente puras, do que sobre questões ritualísticas, da prática religiosa, né? E o Scruton faz um parênteses, né? Que ele fala que isso é piorado com o advento do protestantismo, porque cada matriz protestante vai ter uma visão de ritualística, né? Então, o que fazer? Qual que é o ritual adequado? Né? No catolicismo, você tem isso com muita força, né? A missa ali é um ritual muito fechado, né? Em linhas gerais, e que tem que ser cumprido, né? Já no protestantismo, você tem o ritual, mas cada vertente vai ter o seu, e algumas praticamente não tem, né, gente? O ritual é a reunião, né? Acho que o, o vocabulário aí ele é muito ilustrativo nesse sentido, né? É comum aí, dependendo da denominação protestante da qual você está falando, falar sim, reunião, né? Então, reunião, você tem reunião sobre N coisas, não tem nenhum traço ritualístico específico. É uma reunião para falar de assuntos teológicos, como poderia ser uma reunião do condomínio do prédio, né? A forma é a mesma da reunião, o que muda é o assunto, né?
E muda ali talvez as regras de vestimenta, o respeito e tal, mas são coisas muito pontuais, né? E muito marginais num geral, né? Não tem uma discussão profunda sobre minúcias ritualísticas de uma reunião. Ou o culto, né? Culto é toda religião, inclusive as não cristãs, toda religião que tenha deidade, né, vai ter culto. Culto é uma palavra extremamente genérica, né? Ah, não, vamos pro culto, hoje é dia de culto. E aqui eu não tô entrando no mérito, de repente, isso não quer dizer que o protestantismo está errado, tá? A gente só está dizendo que é assim, né? O culto é genérico. Aliás, eu queria fazer um parênteses sobre isso, né? É um parênteses porque eu até tive um contato com a mesma pessoa que está envolvida nisso que eu vou narrar agora. Eu tive agora há pouco, né? Um contato, um pequeno contato com essa pessoa. Não um contato indireto, a pessoa não falou comigo, mas eu li algo que a pessoa escreveu. Eu dei uma palestra uma vez, sobre Eric Furlan. A palestra está no YouTube, aliás, se vocês procurarem aí. Não foi a da Santa Generosa. Foi uma palestra que eu dei num outro lugar. E aí eu mencionei lá, eu tava falando de religiões políticas, tava falando de Eric Fögren, aquela coisa toda, tava falando tudo isso. E no meio da palestra, né, por exemplo, eu eu dei um exemplo que é dado pelo próprio Föglen. Eu não tirei da cartola, eu não quis inserir o exemplo ali da minha cabeça, aleatoriamente, né? Mas o Föglen, ele tá falando da questão da religião civil, e aí ele vai falar, né, como que, por exemplo, um Hegel acreditava que o protestantismo deveria ser a religião oficial do Estado, porque ele cumpre um papel de religião civil muito melhor do que o catolicismo, por exemplo. Exemplo, no catolicismo, você pode ir ao padre, confessar um pecado que configura um crime, e o padre ele pode até te recomendar que você se entregue às autoridades civis, né? Provavelmente ele fará isso, mas ele ali, aquilo ali é um sacramento e um ritual tão, uma questão do ritual, né? Tão forte, mas ele não pode sair dali e te denunciar, né? Ele não pode sair dali e ir para a polícia revelar o que você confessou para ele no rito da confissão. Então, ou seja, do ponto de vista, se a gente está pensando quem é a prioridade, o Estado ou a religião? Claramente, a religião vem antes, Deus vem antes. E no protestantismo você não teria isso, não teria esse tipo de. Isso é uma ilustração do problema, tá? O protestantismo se enquadra melhor num contexto onde a religião existe e ela cumpre as suas funções sociais. E aí eu falei isso na palestra, né? Ah, falei, eu não lembro agora se eu falei isso que eu vou dizer agora, mas o próprio Fögling é um pensador de matriz luterana, né? Mas ele não era bem um luterano observante, mas ele era de matriz luterana. Ele se definia como um cristão pré-niceia, né? Um cristão pré-concílio de Nicéia. Mas, enfim, ou seja, não era exatamente o paradigma de observância religiosa, mas obviamente que não era um ateu, materialista, era um crítico dessas concepções. Mas isso, o que eu falei, eu precisava falar, né? Porque é algo dito pelo próprio Fögling. Eu nem inventei e nem inseri a informação sem contexto. Né? Eu estava falando de uma coisa completamente diferente e inseri essa informação. Né? Não teve nada disso. E aí depois no final, muito educadamente, não teve baixaria nenhuma, tá, gente? Pelo contrário. Duas pessoas, olha, tinha protestantes na plateia, né? Talvez você não deveria ter falado isso. E assim, e aí é aquela coisa, né? Você tá num pós-palestra, a pessoa te convidou, te tratou super bem, você também não quer, não sei, pelo menos eu sou assim, né? Você não quer esculhambar, né? Você não quer ali chegar e esculhambar. Não, eu falei sim, devia ter falado muito mais. Não, eu não quis. Não foi o que eu pensei na hora, não foi o meu instinto. E mesmo que fosse, provavelmente eu ia conter por causa disso que eu falei. Né? A gente é bem recepcionado, bem tratado, não vai querer é, esculhambar as pessoas que te trataram tão bem. Mas assim, pô, bobagem tão grande, né? Uma bobagem tão grande. Quer dizer, a gente no meio conservador, no meio de não esquerda, né? A gente fala tanto sobre o politicamente incorreto, sobre os floquinhos de neve.
E aí as pessoas elas não conseguem ouvir uma coisa dessas. Talvez o Fuegling esteja errado nesse aspecto. Não sei. Não sei. Eu sei que assim, você não pode ter com tanta força assim um viés de confirmação, né? Não, só posso ouvir coisas que confirmam o meu estado de crenças. Não, você ouviu algo ali que contradiz, de repente tá errado, de repente, enfim, né? Sei lá, vira a página, conteste, faça uma observação, né? Agora, o recado foi meio. Claro, o recado não foi um recado de censura, porque aquilo não ia se repetir, né? Ah, não, semana que vem você vai estar lá para dar a mesma palestra, então na próxima você tira essa informação, por favor. Não teve nada disso, muito embora, se tivesse, eu acho que seria esse o recado, né? Ó, na semana que vem, na próxima, você não diga isso. Né? Mas assim, um comportamento muito assim de floquinho de neve, né? Não posso ouvir uma contradição. E assim, é muito engraçado isso partir de uma matriz protestante, né? Porque assim, o contexto cultural em que nós estamos envolvidos, ele é profundamente anticatólico, né? Você pega aí os livros didáticos de história que 90% dos alunos usam, todos eles têm uma narrativa anticatólica, né? Seja pela via histórica, né, os portugueses cristãos mataram os índios para catequizá-los, aquela coisa toda, seja pelo viés filosófico do iluminismo, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Como os protestantes usam mentiras iluministas. E aí, a questão não é se a Igreja Católica é verdadeira ou não. De repente não é. Do ponto de vista lógico, eu tô falando, né? Do ponto de vista lógico, de repente não é. Agora, se não for, não é a argumentação iluminista que tem um pano de fundo ateu que vai te ajudar nisso, cara. Mas o ódio é tanto, é tão grande que vira um topa-tudo, ó, vale qualquer coisa. Vale se aliar com materialista, vale se aliar com esquerdista. E aí eu sempre falo, eles estão batendo, eles continuam batendo na Igreja Católica, porque do ponto de vista institucional, ainda importa bater e tentar destruir, derrubar a Igreja Católica. A hora que eles conseguirem fazer isso para algo da proporção histórica, filosófica, cultural da Igreja Católica, é atrás de vocês que eles vão. E depois que derrubar a Igreja Católica, eles vão passar que nem um trator sobre vocês. Porque eles, entre os protestantes, não houve ainda nem decisão se o batismo é na infância, se o batismo é depois, se quando você sai de uma episcopal e vai para uma batista, você precisa se rebatizar numa outra vertente protestante. Ou seja, esse tipo de coisa não foi discutida nem internamente, quer dizer, foi discutida, só não foi decidida, né? Não foi pá, finalizada lá. Então você acha que se os caras vencerem a Igreja Católica enquanto instituição, vocês acham que eles vão gastar quanto tempo passando o trator por cima disso? Então, não use argumentação iluminista, que é de fundo materialista, que considera toda a religião uma superstição, para atacar, né? Então, a cultura inteira já faz isso, né? E aí você não consegue ouvir uma crítica. Você não consegue ouvir uma crítica de um cara, de um filósofo que até protestante é, porque se for pra gente, se fosse pra gente bater o martelo aqui em 30 segundos, o que que o Eric Fögling é? O Eric Fögling era um luterano, um filósofo protestante, né? Por mais que seja um pouco mais controverso que isso, mas a versão resumida é essa. É muito complicado, né, gente? Mas assim, tudo isso envolve aí a paixão dessa discussão que o Scruton chama a atenção um pouquinho ali no começo do capítulo sobre Deus, né? Então ele fala dessa questão da crença com ritual e sem ritual, e aí a questão da religião, falando em Eric Fögling, né? O Eric Fögling ele abandona na sua maturidade a expressão religião política, porque cai a ficha dele de que religião é um termo muito amplo. Já é muito difícil, porque veja, se a gente pegar as escolas de pensamento, as escolas de pensamento orientais, o shintoísmo, o jainismo, o confucionismo, o budismo, tudo isso, em pelo menos algum contexto, é chamado pelas pessoas de religião. E aí o que acontece? Elas são religiões profundamente ritualísticas e mais e bem menos preocupadas com a questão doutrinária, e são religiões
que a gente poderia dizer sem Deus. Porque elas têm muito mais isso da coesão social, do ritual, de uma ética e quase nada de uma metafísica. Aliás, como eu sempre digo, né, para pro asiático padrão, né, a palavra metafísica nem faz sentido. A ideia de uma realidade além da realidade, de uma realidade paralela, mas mais importante é que esta realidade, né, metafísica nem faz sentido para o mindset, digamos assim, do asiático. Então, peraí, mas mesmo assim a gente chama de religião essas coisas que são tão distintas dos monoteísmos, por exemplo, né? Que são monoteístas, extremamente doutrinárias, enfim, né? Ou seja, a gente já chama religião de coisas muito diferentes. Coisas muito diferentes são chamadas de religião. Isso já é um problema, tá? Então, se a gente incluir ainda a questão nas que valorizam extremamente o ritual, das que valorizam extremamente a doutrina, né? E aí a gente pode até falar, né, que essas sabedorias orientais são aí religiões com uma valorização extrema do rito e menor da doutrina, ou quase nenhuma, dependendo. A gente tem o catolicismo com uma valorização das duas coisas, né? Porque a doutrina da Trindade, por exemplo, é fulcral, mas o rito, a missa, né, também é importantíssimo. E com o protestantismo, a gente tem uma versão cristã de uma importância extrema da doutrina também, né? Sola Escritura, pedobatismo e por aí afora, e menor com o ritual. Não existe nem de longe uma unidade protestante no que diz respeito à ritualística. Né? É até curioso que eu falo, né? Se, principalmente no Brasil, né? Onde tem uma prevalência maior do evangélico, né? E do neopentecostal, que é mais complicado ainda. Se esse sujeito vê rituais, né? A celebração tradicional presbiteriana, luterana, anglicana, ele vai achar que ele está numa missa católica também, porque ali ainda tem uma preocupação maior também com o ritual. Mas enfim, isso é um primeiro destaque do Scruton. Depois, né, qual que é o elo? A gente já viu, né, que todos os nossos tópicos aqui fornecidos por este livrinho, eles vêm numa sequência, ah, e a sequência nos diz que o tópico anterior era tempo, e este tópico é Deus. Então, Deus é a eternidade, por isso que ele vem. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? A conexão é que Deus, se a gente está discutindo tempo, Deus é aquilo que está fora do tempo, Deus é a eternidade, né? Então, Deus é aquilo que escapa ao tempo, tá? Então, toda a nossa discussão que a gente teve na aula anterior sobre tempo é inevitável. Eu disse isso lá, né, nessa aula. Era inevitável que a gente discutisse sobre Deus em algum momento e o Scruton determinou que fosse aí já na sequência. Na página 83, tem uma outra questão, aí que voltando um pouco ao primeiro tópico, né, que é a questão da vida comunal e da prática religiosa, né, justamente como aquilo que eu falei, né, a religião como uma espécie de cola social para a vida comum, né, a vida das pessoas em comunidade, é nesse sentido, né, de comum, a vida das pessoas compartilhada umas com as outras, né? É nesse sentido. E aí tem uma citação na página 83, porque esse é um tópico valorizado pelo Scruton, por isso que eu estou trazendo, né? Ele diz o seguinte: mas quase todos concordariam com a tese de Durkheim no seu As Formas Elementares da Vida Religiosa, de que, na sua forma primitiva, a religião faz parte de um ritual de pessoas que partilham a qualidade de membros de uma comunidade e retira o seu sentido do vínculo novo e sacramental que se estabelece quando as pessoas adotam mitos comuns, liturgias comuns e uma distinção comum entre o sagrado e o profano, né? Ou seja, todo o papel da religião para criação dessa coesão social que eu estava falando. Este vínculo sacramental deve ser compreendido em termos metafísicos, ou seja, se reportando a uma realidade transcendente.
É um vínculo entre sujeitos num mundo de objetos. Isso é muito importante, tá, pra gente? Por causa da questão do pano de fundo filosófico que eu falei. Através da prática religiosa, as pessoas entram juntas na esfera que está para além da natureza. Então, esse é um elemento importantíssimo aqui da questão filosófica, porque isso nos conecta com o comecinho das nossas aulas. Lembra quando a gente falou lá do Descartes, da epistemologia e da ontologia moderna que distingue entre sujeito e objeto? Quando você tem essa distinção entre sujeito e objeto, era questão de tempo para que alguém chegasse à conclusão de que, na verdade, nós também somos objetos. Essa impressão de que nós estamos apartados da realidade dos objetos, como observadores privilegiados, né? Aqui, com as nossas consciências e etc. Isso fosse cada vez mais sendo desacreditado e a narrativa vai rumando cada vez mais numa direção de um materialismo, né? Ou seja, de tudo que existe é matéria, inclusive nós. Então nós somos só objetos também, né? E aí, a questão da religião, né? É incrível isso, né, gente? Assim, isso não é prova da validade de nenhuma religião, e isso não é prova isso não é um argumento, tá? Isso jamais apareceria aqui como um argumento para a existência de Deus, porque isso não prova que Deus existe, mas isso prova que se Deus não existe e se não há como componente da nossa prática de vida uma religião que tenha ritos que tentem nos vincular, nos religar, né? Religião é isso, né? Nos religar com o sagrado, com o que nos tira da pura condição de objetos, então nós realmente somos apenas objetos. E aí o que o Scruton está chamando a atenção é o rito nos desprende do mundo dos objetos. O que faz a gente não ser a mesma coisa que uma pedra, a mesma coisa que uma vaca, é justamente o que nós criamos, e aí até entra um pouco esse sentido, né? O ser humano cria a religião, mas isso não é um argumento de pobreza para a religião, né? Mas ele cria a religião para não deixar a gente perder esse vínculo com o metafísico, com o sagrado, que nos faz lembrar que nós não somos puros objetos deste mundo, tá? Então, ou seja, aqui a gente também está caminhando para uma solução dos problemas filosóficos modernos levantados lá atrás. Então, primeiro você já tem a distinção entre sujeito e objeto, isso já é um problema, como a gente já viu. E depois a coisa piora, porque na verdade talvez tudo sejam apenas objetos, inclusive nós mesmos, né? Nós não temos essa condição privilegiada de uma consciência de sujeito, né? Peraí, não, mas agora a gente tá voltando para as bases e melhorando o nosso raciocínio para chegar numa conclusão mais razoável, tá? E aí, pensando aqui nos argumentos do Scruton, né? Seguindo aqui a estrutura que a gente sempre segue, né? Um panorama, até agora eu dei o panorama geral para vocês, mas esses vídeos aqui, essas aulas que se propõem a serem sempre mais curtas, então acho que a gente nunca passou de 40, 45 minutos, assim permanecerá. 45 minutos é o tempo de uma aula na rede pública, tá, gente? Quando eu dou minhas aulinhas na rede pública, elas têm 45 minutos também. Se a gente for parar para pensar, é pouquíssimo tempo, mas nós não vamos nos exceder aqui. Aí, lá pelo um terço do capítulo, metade do capítulo, aí, depois de fazer essa primeira pincelada, é que o Scruton vai falar da questão da seriedade da questão, vai falar da seriedade da questão da existência de Deus. Aí é que entra o tópico, finalmente, talvez o tópico mais esperado, o tópico querido. Eu lembro que quando eu estava interessado por essa questão, especificamente, eu devorava livros, às vezes livros que não tratavam disso, mas eu devorava os livros esperando o autor falar sobre isso. Eu estava esperando, ó, eu quero saber o que esse autor vai falar sobre Deus, a existência de Deus, os argumentos, as questões, sei lá o quê. Então, neste livro do Scruton, ele faz isso na página 84 e 85, que eu vou ler aqui agora para vocês. Mas, obviamente, que ele próprio,
embora não comece com isso, é, trata da importância da questão da existência de Deus, que ele diz o seguinte: mas o pensamento desta esfera sobrenatural dá lugar à ideia de uma perspectiva transcendental, uma visão que não parte do sujeito em direção ao mundo dos objetos, mas em direção ao sujeito, vendo o eu como ele verdadeiramente é. Creio que é assim que o Deus do monoteísmo é concebido, como um sujeito consciente de si que confronta diretamente outros sujeitos e que lhes atribui o lugar que ocupam no interior da comunhão mística. Na consciência divina, sujeito e objeto são um. A divisória entre eles é ultrapassada e tornada todo. O ritual religioso ultrapassa a nossa solidão. Mas sem Deus, esta subjetividade coletiva paira à beira ilusão, né? A paira à beira da ilusão. Então, olha só que interessante, né? Essa solução que eu falei agora há pouco, ela só faz sentido. Tudo isso só faz sentido se Deus existir de fato, né? Bom, isso é um argumento para a existência de Deus? Não. Mas, assim, mostra que talvez a gente precise de argumentos para a existência de Deus, então, para que essa parte não fique carente de sentido, né? Com Deus, a ilusão torna-se realidade. A subjetividade torna-se uma outra e superior objetividade. E tomamos o nosso lugar no domínio onde os sujeitos estão completamente em casa uns com os outros e são distinguidos de forma transparente. Não somos meramente consolados, mas redimidos. E esta redenção metafísica muda a vida cotidiana. Porque, como defendi no último capítulo, o ser consciente de si lança o julgamento sobre si mesmo e este julgamento tem um caráter intemporal. Não pode ser ultrapassado no mundo dos objetos, mas apenas por uma renovação interior que remove a mancha da culpa. A culpa permanece justamente enquanto sujeito e objeto estão divididos, o primeiro colocando-se em julgamento sobre o segundo. Mas Deus, que vê o sujeito como objeto, cura a fratura entre eles, purifica-os da sua poluição comum e lança-os como um em direção ao mundo da escolha autoconsciente. Então, embora o Scruton não esteja se reportando aqui a argumentos para a existência de Deus, ele está falando, olha, essa é a seriedade da questão da existência de Deus, porque se ele não existir, a parte anterior que nós mencionamos, né, fica desamparada, né? Aquilo ali é realmente só um delírio coletivo, né? Tal como muitos autores ateus trataram a experiência religiosa, né? Marx, Feuerbach, Freud, né? Olha, Deus é a projeção de um Pai eterno, celestial, né? É, Deus e paraíso são a projeção da abundância material, né, inventada pelo homem que não tem pai, pelo homem que não que é miserável, né? Então ele inventa um mundo de abundância, etc. Se a gente não trabalhar bem nos argumentos para a existência de Deus, de maneira que isso fique como razoável, né? E tudo mais, realmente a gente cai nesse problema, tá? Então, mas isso mostra também o quanto a questão vai além dos argumentos para a existência de Deus, né? Veja que não é que se tratando de argumentos para a existência de Deus, a questão tá resolvida, né? Porque não está. Há outros tópicos, há outros aspectos a serem tratados, como todos esses que eu mencionei até agora. Esse lado mais antropológico e o lado mais sociológico da religião também, né? Eh, da, da, da existência de Deus e da questão de Deus como conceito filosófico. Aí depois o Scruton menciona, finalmente, né, para quem procurar este livro e este capítulo com a sede que eu procurava lá atrás, né? Deixa eu ver quem é esse tal de Scruton. Ah, é um tal um tal filósofo aí. Ah, tenho aqui um livro dele na mão e um dos capítulos é Deus. Vamos ver o que que ele diz sobre Deus. Talvez seja meio decepcionante porque não vai ter uma discussão filosófica a respeito da existência de Deus nesse capítulo, tá? Mas ele discute a questão do argumento da contingência, que é um argumento que está presente nas vias
para a existência de Deus de Tomás de Aquino, né? Então, que é basicamente o seguinte, a nossa a realidade ela é contingente. Então, por exemplo, esta caneta, ela existe, mas ela poderia não existir. E se a gente pegar a nossa realidade material, a gente vai ver que tudo nela é contingente. E aí, se a gente estender isso para o universo, a gente vai ver que o universo é contingente. Ele existe, mas ele poderia não existir. Não há nenhuma contradição lógica em pensar o universo não existindo, né? Então isso implica no quê? Que precisa ter um fim nessa cadeia causal de inexistências, perdão, de contingências, precisa existir algo necessário que dá o start, né? Que dá o start na criação, na realização das coisas contingentes. E esse ser necessário é Deus, né? E, portanto, Deus existe, né? Há um ser cuja existência seja necessária. Então, esse não é um argumento probabilístico, né? Aqui no meu livro eu trabalho em grande parte com argumentos probabilísticos, mas este não. A via do argumento da contingência de Tomás de Aquino é uma via que trabalha com o argumento de necessidade. É necessário que exista um ser necessário, porque só isso explica a realidade contingente, tá? Então, o Scruton menciona esse argumento, menciona também o argumento ontológico, né? Que é o meu favorito. E o argumento ontológico está aqui no meu livrinho, tá? Porque é um dos argumentos que eu mais gosto. O que não quer dizer que ele seja o mais efetivo e que certamente eu não acredito que o argumento ontológico seja o argumento mais eficaz num debate. Isso é fato. Porque eu acho que ele depende de um treino em jargão filosófico que nem todo mundo tem. Mas o argumento ontológico é aquele que diz, olha, Deus é o ser que concentra as máximas perfeições. Um dos predicados da perfeição é a existência. Portanto, Deus existe. Deus é o ser mais justo, mais perfeitamente justo, mais perfeitamente bondoso, mais perfeitamente verdadeiro, real, né? E isso implica, portanto, que ele é impossível que este ser, com estes, com o predicado da perfeição, não exista, porque a existência é um predicado da perfeição, né? Então o escritor menciona esses dois. Provavelmente ele menciona o argumento ontológico, porque o argumento ontológico foi rebatido por Santo Tomás, né? Ele está falando que a existência, na verdade, ela não é um predicado da perfeição. Enfim, eu não vou entrar nessa minúcia aqui, né? Depois outros, o argumento ontológico ao longo da história da filosofia, ele será revisto, ele vai ser adotado novamente por Descartes, por exemplo, sem dar os créditos para Santo Anselmo, que é o autor do argumento. Ele vai ser recuperado na filosofia analítica contemporânea, numa versão repaginada e moderna, que um dos principais desenvolvedores dele é o Alvin Plantinga, que é o argumento dos mundos possíveis, o argumento ontológico dentro da lógica modal. É, Kant será um grande crítico do argumento ontológico também. Na verdade, o Kant vai criticar o argumento ontológico, o argumento físico-teleológico e o argumento cosmológico. Ele vai acreditar que ele refutou esses três argumentos na crítica da razão pura. Então, vejam, esse é um ponto filosófico que me agrada muito, a questão dos argumentos para a existência de Deus, e eu pude solidificar essa questão no meu livrinho. E aí, por fim, o Scruton fala também de um tópico que ele menciona no capítulo anterior, que a gente mencionou no vídeo da aula anterior, que Deus é o ser eterno, que se a visão monoteísta de Deus estiver correta, de alguma maneira este ser eterno participa do tempo, né? Interage com o tempo, intervém no tempo, e no caso do cristianismo é mais assim, absurdo no sentido de aprofundar esse paradoxo, porque Deus se encarna, né? Se materializa num corpo humano na história, né? Então, só que do ponto de vista lógico, tem um quê de contradição aí disso, né? Do eterno
do eterno meramente se conectar ao tempo, né? Tanto é que, por exemplo, em Aristóteles, né, o primeiro motor, Aristóteles foi, de certa maneira, o primeiro que vislumbrou o argumento da contingência, né, que Tomás de Aquino propõe posteriormente, né? Mas ele falava que esse primeiro motor do universo, né, todo movimento tem uma causa. Todo movimento tem uma causa. Então, o movimento A foi causado por B, o movimento B foi causado por C, e assim sucessivamente. Se a gente não chegar num primeiro motor, um primeiro ser que moveu outros, causou o movimento lá no início, e era ele próprio imóvel, porque senão a gente vai ser obrigado a perguntar o que o moveu. Se a gente não fizer isso, a gente tem uma contradição absurda. Então, a gente precisa postular um motor imóvel. É, Em Aristóteles, se isso tem uma consciência, né? Se o motor imóvel é um Deus consciente, ele nem sabe do que existe aqui no mundo sublunar, né? A linguagem aristotélica é essa, mundo sublunar, né? O mundo abaixo da Lua. O primeiro motor nem sabe o que está rolando aqui, porque é inconcebível, pelo menos até então, pensar essa relação do eterno com o tempo, tá? E aí eu esgoto o que o Scruton pincela sobre a questão filosófica de Deus. E aí, como a gente sempre tem essa estruturinha, né? Pincelada geral, argumento mais central do Scruton e traz um autor de fora que eu mesmo trago, né? Falando sobre esse assunto, eu quis trazer um autor exótico, né? Principalmente para falar desse assunto, que é o Nietzsche, né? Pô, mas o Nietzsche, cara, um ateuzão, ídolo dos ateus todinhos, né? Falou que Deus estava morto, que gera aquela piadinha que é péssima, né? Porque as pessoas não entenderam o que o Nietzsche quis dizer. Então é isso que eu vou pincelar agora, justamente. Nietzsche escreveu, Deus está morto. Agora Deus escreveu, Nietzsche está morto, haha. Né? Mas o que que o Nietzsche. E assim, gente, o Nietzsche estava certo. Já vou lançar essa braba para vocês. Nietzsche estava certo. Porque o que que o Nietzsche estava dizendo? O Nietzsche não estava sendo um bobinho, um bobão. Deus não existe. Haha, Deus está morto. Não era isso que o Nietzsche estava fazendo. Que é a interpretação, desculpa, é, claro, às vezes é a interpretação do próprio ateu todinho, mas também às vezes é a interpretação que o religioso está dando para a frase, né? E não é, o Nietzsche está falando a influência da filosofia platônica, que faz uma distinção entre este mundo e um mundo real, de fato, que é o mundo das ideias, o mundo dos universais, o mundo da metafísica. Essa distinção está morta na cultura europeia. É isso que o Nietzsche está falando. A metafísica morreu na cultura europeia. É isso que o Nietzsche está falando. E aí ele pega Deus como símbolo aglutinador de tudo isso e fala, né? Deus está morto e nós os matamos, ou matamos, né? Nós, os europeus, os pensadores, os filósofos. E ele está certo em que sentido? O século XIX é um século, digamos assim, de muita prevalência do ateísmo, né? Que já é uma. Tá vindo na toada dos momentos anteriores. E era isso que estava acontecendo de fato. E é o seguinte, gente, o Nietzsche acertou além disso. Então, ele acerta no diagnóstico, ele acerta. Olha, já que é isso aqui, né? Já que Deus morreu, então agora a gente tem que pensar numa ética, que, que é o desafio de todo filósofo que vai tentar pensar a ética sem o seu fundamento absoluto, que é Deus. Eu trato disso no argumento da moralidade, aqui no meu livro. Conceitos aí de Nietzsche, que quem é mais atento ao mundo da filosofia, provavelmente já vai falar amor fati, né? Amor ao fato. Tipo, ó, você tem que amar o que tem aí, o fato que está diante de você. Não elucubra muito, não viaja muito, não, porque o que tem é isso. O eterno retorno. O eterno retorno é uma espécie de experimento mental em Nietzsche, né? E se a gente fosse viver isso tudo de novo? Era isso que você faria? Se você fosse infinitas vezes viver isto, era isso que você faria? Então é uma espécie de imperativo ético em Nietzsche. O super-homem, o Ubermensch, né? O Ubermensch Nietzscheano é o homem que encarou o fato de que Deus morreu e que, entre aspas,
está tentando ou vai seguir a vida. Só que bem, né? Vai seguir a vida bem, né? Então, assim, e se Deus não existe, gente? A parada, por isso que eu coloquei, né? Se Deus não existe, o que sobra? Sobra isso aí. Essa maluquice. Aí alguém vai falar, mas isso é loucura, isso é maluquice, isso não funciona, isso vai criar o caos social. Verdade. E eu sou o primeiro a dizer isso. E eu tenho dito isso em diversas reflexões minhas por aí. Aulas e palestras e textos. Agora, não dá para negar que o Nietzsche acertou. Por isso que eu falo, Nietzsche foi um grande diagnosticador. Ele diagnosticou certinho queda da civilização ocidental. Tá no Nietzsche. Morte da metafísica. Tá no Nietzsche. O que sobra quando você tira Deus da equação? Nietzsche colocou. Os problemas do socialismo e da exaltação do Estado como um ídolo, Nietzsche falou. A parte propositiva, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, da filosofia do Nietzsche é uma merda mesmo. Não vou negar isso também. Agora, o cara, apesar de louco, fez os diagnósticos certinhos, né? São diagnósticos, inclusive, que nós, conservadores, fazemos o tempo todo, né? Olha, claro, nós não admitimos da mesma maneira que Deus está morto nesse sentido que eu acabei de falar. Mas a gente não vive falando que nós estamos numa cultura de morte? E é uma cultura sem Deus. O problema é, o Nietzsche talvez não tenha percebido totalmente, e se não tem Deus, o que sobra é a cultura de morte, né? Agora, nós não estamos percebendo, talvez totalmente, que a morte de Deus é que gera a cultura de morte, né? Então, assim, os diagnósticos tudo isso que eu tô querendo dizer para dizer o quê? Para concluir o quê? Os diagnósticos do Nietzsche são diagnósticos muito conservadores. Ou melhor, não são diagnósticos conservadores, mas assim, são diagnósticos que conservadores também fazem. E é claro, o Nietzsche e os conservadores divergem no, na medicina a ser implementada para resolver isso sem dúvida, né? Mas concordam no diagnóstico. Então, por isso que eu trouxe aí o Nietzsche como nosso personagem de fora para discutir essa questão. E aí, minha gente, antes de acabar aqui, nossos recadinhos de sempre, curtam, deem like no vídeo, sigam o canal se ainda não o seguem. Então curta, siga e seja membro e tenha acesso a todo o nosso conteúdo aqui mesmo no YouTube. Volte a acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição, Instagram, site. Estamos voltando com isso e vocês vão entender o porquê em breve. Este curso Arte de Pensar Filosoficamente aparece aqui uma vez a cada 15 dias e mandem os seus comentários e sugestões para abordarmos no nosso canal, no nosso dia a dia aqui do Oliver Talk. Um abraço a todos e até a próxima.